A população de Caxias do Sul, atendida pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, provavelmente desconheça toda a estrutura que envolve o abastecimento de água e o tratamento de esgoto e qual a sua importância. Vamos conhecer agora o processo histórico que permitiu, nos dias atuais, que o SAMAI fosse reconhecido nacionalmente pela qualidade dos serviços prestados. Essa história começa por volta de 1920. A primeira represa de Caxias do Sul foi construída entre os anos de 1919 e 1921 e se localizava nas terras de Antônio Giriolo, atual Parque Getúlio Vargas. Apesar de recém-instalado, aquele sistema não era o suficiente. Por isso, em 1925 começou o processo de construção do sistema Dalbó, que durou até 1928, quando foi inaugurada a hidráulica municipal Borges de Medeiros e a represa São Miguel. As ampliações deste sistema aconteceram em 1943 com a inauguração da barragem São Pedro e em 1948 a barragem São Paulo. Já na primeira metade da década de 1950, a barragem São Miguel foi duplicada, concluindo o complexo Dalbó. Em 1963, o presidente da República, João Goulart, autorizou o Departamento Nacional de Obras de Saneamento a construir a barragem do Arroio Maestra e a estação de tratamento de água Celeste Gobato. Nesse meio tempo em que se construía o Sistema Maestra, a Diretoria Municipal de Saneamento deixou de existir e criou-se o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, por meio da Lei número 1474, de 5 de janeiro de 1966. Fundar uma autarquia era uma forma de trazer autonomia financeira e administrativa para proporcionar melhores resultados. Quando foi construída a Celeste Gobato, então eu levava as provas de concreto a Porto Alegre, lá na Concretex, para fazer o análise daquilo. Tinha que ser rápido para ele não secar, né? Por aí a gente tinha que ir 1h10, por aí, tinha que estar lá. Existia turmas do SAMAI que faziam as adutoras lá da Maestra até a Celeste Gobato. Então a gente levava em torno de... Tinha época que era bastante, era 40, 50, 60 pessoas em cima do caminhão, né? Na Garibaldi era um prédio só na esquina, não tinha aquela casa ao lado, que depois foi adquirida, né? Era uma casa de alvenaria, né? E não era grande, então depois com o tempo o SAMAI fez uma recepção, uma área de atendimento, tinha tesouraria, contabilidade, mais adiante tinha o setor de reclamações e nos fundos do prédio tinha um pátio onde ficavam os caminhões com o pessoal das turmas, com os capatazes e o pessoal de obras, enfim, né? Nessa época nós pegamos, que nem eu, acompanhei dali da Avenida de Rossetti ali até lá embaixo na São Leopoldo, nós levamos uma adutora. Ali nós éramos uns 30 homens mais ou menos, abrindo carreiras de homem na frente e atrás, abrindo para levar as redes. Logo que eu entrei, o SAMAI estava todo voltado à instalação de esgoto cloacal, que se chamava. O centro da cidade, em 74, 75 e 76, foi esburacado e o SAMAI fez as redes coletoras com postos de visita e já estava, vamos dizer assim, tentando se adiantar nessa área. Na verdade, a dificuldade que foi encontrada para fazer a execução dessa obra, ela está no sentido maquinários, a condição de equipamento e as posições que foi implantada isso. Na verdade, essa implantação foi feita na área central e a mão de obra também, na verdade, ela era mais bruta, mais mão. Quando eu entrei em setembro de 75, nós éramos em torno de 380 a 400 servidores, né? Claro que era uma turma bastante expressiva devido até o tipo de trabalho que o SAMAI tinha, né? Abertura de valos, conserto, fornecimento de água. E era um trabalho bastante exaustivo
em função do equipamento, era pá, picão, com chuva, sem chuva, o SAMAI tinha que realizar os serviços, né? Nós passamos uma dificuldade bastante grande, foi, se não me engano, em 78 ou 79, que houve uma seca muito grande, onde as 3 represas do complexo da Abó ficaram completamente secas. Se olhasse para elas como se estivesse no deserto, com a terra toda rachada, entende? Então era muito difícil, foi muito difícil mesmo. Tínhamos que fazer revezamento de água, fechar os registros numa parte da cidade para abastecer a outra, para encher de noite. Foi uma dificuldade muito grande. Nós chegamos à conclusão de que tínhamos que pensar seriamente, urgentemente, para amanhã sair da acomodação de que o abastecimento de água está resolvido e vamos pensar no SAMAI, no faxinal definitivo. Não aquele faxinal de 6 milhões de metros cúbicos, mas no faxinal de 32 milhões de metros cúbicos, que é o que tem hoje lá. Então, se não tivesse feito o faxinal, se a gente não tivesse arregaçado as mangas e tivesse tocado para frente aquela obra, em 5 anos Caxias entrava em colapso, né? Nós nos reunimos com a secretária da Fazenda e nós optamos por fazer o que faltava do faxinal com recursos próprios. E nós fizemos o faxinal na época com 39 milhões de dólares de dinheiro da prefeitura. Na época, para viabilizar o abastecimento de água, foi proposto então que teria que tratar o esgoto também. Então foi aí que começou, daí foi feito o projeto, e o projeto de uma estação. Aí a gente percebeu que tinha que fazer um plano, planejar a cidade como um todo e não em locais isolados. E aí foi feito o plano diretor de esgoto, fomos até o IPH, fizemos parceria com a Secretaria de Obras. O Marrecas, ele tem, a história dele ainda data lá dos anos 60, né? Eu tenho inclusive na minha sala um mapa de 1966 que já mostrava a bacia de captação do Marrecas, uma possível localização da barragem do Marrecas. O Marrecas ele é uma segurança para os próximos 25 anos, digamos assim, de abastecimento da cidade, né? Foi importante que o Marrecas foi colocado junto depois com Sepultura, Mulada e Piaí, como uma reserva estratégica para o abastecimento futuro da cidade. O SAMAI contou com uma gestão qualificada, sempre pensando na proteção de seus mananciais, no tratamento de seus efluentes e no compromisso de levar água de qualidade à população. Por isso, a nossa cidade é uma das que mais investe em saneamento básico no país e a primeira no estado. São obras que ficam debaixo da terra, mas que podem ser vistas e sentidas pelos caxienses. Isso porque representam mais saúde, arroios despoluídos e meio ambiente preservado na cidade e no interior. Assim, nestes 50 anos, o nosso trabalho foi sempre direcionado a garantir o bem-estar da população com eficiência e responsabilidade socioambiental. Temos certeza de que a nossa relação transparente com a sociedade foi de suma importância para construirmos um amanhã melhor.